Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do NutriLife Software de Nutrição. Nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer o cadastro da antropometria de uma paciente gestante. Aqui no software, eu já tenho uma paciente gestante cadastrada e com algumas avaliações antropométricas já calculadas. Quando nós fazemos o cadastro do paciente, os dados obrigatórios são o nome, data de nascimento e o sexo. Como a minha paciente ela é uma gestante, eu selecionei a opção Minha paciente é uma gestante. Então, quando nós colocamos esses dados, que são obrigatórios, e selecionamos a paciente para trabalhar, para selecionar a paciente, eu faço a busca dela aqui na parte inferior. Então, o nome e a idade dela aparecem na parte inferior do programa. Desta forma, o NutriLife já sabe automaticamente que se trata de uma paciente feminina e que ela é gestante, ou seja, toda a classificação da antropometria e dos cálculos do cardápio serão voltados para esta paciente. Agora que eu busquei a paciente que eu desejo trabalhar, que o nome e a idade dela aparecem na parte inferior do programa, eu vou então iniciar a antropometria. Quando eu entro no módulo Antropometria, para adicionar os dados, eu clico primeiro no botão N de novo e eu vou colocar os dados obrigatórios. Aqui no caso da paciente gestante, os dados obrigatórios são peso, a estatura, a data da última menstruação, o peso pré-gestacional. Os dados de perímetro do pulso, perímetro do braço e a dobra cutânea do tríceps não são obrigatórios. Mas se eu colocar esses dados, o programa vai fazer o cálculo da compleição da paciente. Aqui, os dados da última menstruação e o peso pré-gestacional já aparecem automaticamente, pois essa paciente ela já tem algumas outras avaliações feitas. Então, eu vou colocar aqui nesse retorno só o peso atual e a estatura. Mas se fosse uma primeira consulta, eu deveria colocar a data da última menstruação e o peso pré-gestacional. Terminei de colocar os dados obrigatórios, eu clico então no botão G gravar e o programa já entra na parte dos cálculos desta paciente gestante. Nós temos aqui a primeira aba, os cálculos energéticos. Quando nós entramos nesta aba, os valores parecem um pouco complicados porque cada um tem um protocolo. Então, nós trabalhamos com os protocolos das novas DRIs, taxa metabólica basal e o VET-FAO-OMS, taxa metabólica basal Harris-Benedict e o gasto energético total do Harris-Benedict e também o gasto energético total para pacientes queimados. Em todas as aulas e tutoriais do NutriLife, eu sempre trabalho como um exemplo do protocolo da taxa metabólica basal FAO-OMS e o VET-FAO-OMS. Aqui nós vamos verificar também por esses dois protocolos. A taxa metabólica basal desta paciente, o mínimo que ela precisa por dia é de 1.390 calorias. E aí, eu tenho que colocar, então, o fator atividade para saber qual que é o gasto energético total dela. Então, eu venho aqui na parte de gerenciamento, escolho o protocolo que eu estou trabalhando e coloco qual o fator atividade. Vamos supor que esta paciente ela tem alguma atividade leve. O leve do FAO-OMS é 1,55. Esse fator atividade é um valor alto. Então, nós podemos entrar com o valor manual. Seleciono esta opção, eu vou colocar aqui 1,4. Confirmo. Então, ele mudou o valor do VET total da minha paciente. Se eu quiser trabalhar com as novas DRIs, eu faço o mesmo procedimento. Eu venho aqui no gerenciamento, seleciono o protocolo que eu gosto de trabalhar e troco, então, o fator atividade. Eu vou colocar ela aqui como sedentária. Então, ele fala para eu trabalhar com o valor de 2.261 calorias. Tá? Então, de acordo com o valor energético que eu vejo aqui, que eu vou montar depois um cardápio para esta paciente. Verifiquei aqui então os cálculos energéticos. A próxima etapa é verificar os resultados da minha paciente gestante. Então, ele mostra uma aba só para esta paciente. Eu clico aqui nesta opção, então, da avaliação de hoje. Ele me mostra qual o peso atual e o IMC atual da minha paciente. Com o peso e o IMC,
Também nós temos o cálculo aqui no gráfico do Atalá, que é a semana gestacional pelo IMC. Logo eu mostro para vocês. Nós temos aqui também os dados pré-gestacionais. Então, antes da gestação, ela estava com a classificação do IMC em eutrofia. Quando está em eutrofia, a gestante ela pode ganhar peso de 11 a 16 quilos. O ganho de peso dessa minha paciente até agora foram de 6,5 quilos. Então, qual que é o ganho de peso médio semanal que elas tenham ganhado e qual que é a faixa ideal de ganho de peso semanal? Então, o valor que ela está ganhando está dentro desta faixa ideal. Nós temos aqui a classificação pelo rosto de peso por estatura, também está em eutrofia. Quanto que ela ganhou no primeiro trimestre, qual que é o ganho de peso semanal médio e qual que é o ganho de peso total que ela pode ganhar aqui na gestação. Como eu não coloquei perímetro de pulso, dobra do tríceps, eu não tenho aqui o valor da compleição. Essa minha paciente já tem algumas outras avaliações. Também, quando eu faço a avaliação da gestante, o programa mostra qual que é a data prevista para o parto, qual a idade gestacional que a minha paciente está e qual o trimestre. Se eu quiser imprimir um relatório desta parte com todos esses cálculos, eu clico no botão Relatório. E aqui ele sai qual foi a data da avaliação e quais os resultados da avaliação de hoje. E eu posso entregar esse relatório para a paciente. Eu posso tanto salvar em PDF ou fazer a impressão. Como eu expliquei, aqui ainda na aba de gestante, nós temos o gráfico de Atalá, que ele faz um gráfico comparativo, né, do IMC da paciente com a semana gestacional. Um detalhe que nós temos que observar é que o gráfico começa a ser analisado a partir da 6ª semana. Então, se a paciente estiver com a semana gestacional abaixo da 6ª semana, o pontinho não vai aparecer aqui no gráfico. Tá? Então, aqui, ó, ele começou a montar os pontinhos de cada avaliação. A minha paciente o tempo todo está em eutrofia, então os pontinhos ficam na cor verde, né, que ela está adequada. Também posso gerar um relatório deste gráfico para a minha paciente. Aqui ele aparece cada avaliação, qual a idade gestacional e o IMC de cada avaliação. Posso tanto imprimir ou salvar em PDF. Nós temos a parte de gasto energético. Se a paciente fizer atividade física, então eu posso calcular qual o gasto energético de cada atividade física que ela faz durante a semana. Para quem trabalha com a bioimpedância, nós temos uma aula também, um tutorial que explica como inserir os dados da balança da bioimpedância dentro do NutriLife. Então, para quem trabalha com a balança de bioimpedância, o correto é clicar nesta aba, clicar no botão N de novo e inserir os resultados que a balança de bioimpedância oferece. E, conforme nós inserimos os dados da bioimpedância, o programa ele monta um gráfico comparativo de cada avaliação que foi feita da bioimpedância. Ele monta um gráfico comparativo do percentual de gordura que a bioimpedância ofereceu, o percentual de massa magra, o peso de gordura, o peso de massa magra e a quantidade de água corporal. Tudo isso é um resultado que a balança de bioimpedância oferece. Para finalizar a antropometria, nós temos aqui a aba de diagnóstico, onde eu posso clicar em novo e inserir o que foi feito na avaliação de hoje. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, paciente retornou com ganho de peso e ao terminar de inserir os dados, eu clico em gravar e aqui fica então o diagnóstico que eu fiz para essa paciente gestante neste retorno. Nós terminamos aqui a avaliação antropométrica de uma paciente gestante. Um detalhe que nós sempre observamos, que quando nós terminamos de calcular uma antropometria, de inserir os dados da antropometria do paciente, nós ficamos com dúvidas de como fazer o resgate desta avaliação. Eu vou voltar aqui na tela inicial.
Sempre que nós calculamos uma antropometria ou um cardápio para o paciente, estas avaliações ficam salvas aqui no histórico do paciente. Quando eu clico no histórico, ele vai me mostrar todas as avaliações que já foram feitas para o paciente. Aqui no caso desta paciente gestante, só temos aqui os cálculos da antropometria. Se tivéssemos calculado alguma avaliação dietética, também apareceriam aqui as datas de cada avaliação e se a avaliação é tipo recordatório ou proposta de dieta. Então, o histórico das avaliações antropométricas e dietética permitem que seus dados sejam resgatados clicando 2 vezes em cima da data desejada. Então, para eu resgatar uma avaliação, eu clico aqui 2 vezes na data. Vou entrar então na tela onde eu inserir o peso, a estatura, aqui no caso dessa paciente gestante, a data da última menstruação e o peso pré-gestacional. E para eu verificar os cálculos, eu clico no botão C, calcular. Então, estamos aqui na aba de cálculos energéticos, os resultados da gestante novamente, para que esses resultados sejam impressos e entregues ao paciente. Finalizamos aqui mais uma aula do software. Não deixe de assistir aos outros tutoriais do NutriLife para conhecer todos os diferenciais que o software oferece. Caso você ainda esteja com dúvida, entre em contato com a nossa equipe pelo Facebook, pelo Skype, chat online ou até mesmo por e-mail, pois estamos à sua inteira disposição. NutriLife, quem compara, escolhe.